Olá para você que está em mais um Lounge TRT. Escute, se for capaz. Esse é o tema de mais uma obra do maestro Fabrício Carvalho. Hoje, vou chamá-lo de escritor. Seja bem-vindo, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. O senhor sabe do carinho que tenho por ti. Seja bem-vindo à TRT-FM mais uma vez. Obrigado, meu amigo Vinícius. Prazer estar aqui, prazer estar nessa casa tão importante, né, que regula as relações trabalhistas e se coloca à disposição para dialogar no lounge, na rádio. Eu sou fã de todos vocês e seu principalmente. Obrigado pelo convite. Uma mudança de tema na vida do senhor, se eu posso dizer assim, maestro. Né? Tem um livro novo e com esse tema diferente. O que impulsionou essa decisão? Vinícius, esse tema é um tema, primeiro, me é muito caro socialmente, né? Nós vivemos hoje um período muito linkado com as questões digitais e é natural, está tudo bem e assim a tecnologia vai avançando. O advento, por exemplo, das inteligências artificiais é uma coisa que não tem mais volta, em que pese a gente precisa fazer as críticas necessárias, né? A começar pela capacidade de escrever, né? Daqui a 1 ou 2 gerações, se a gente continuar nessa linha de a inteligência artificial escrever tudo pela gente, a gente vai perder a cognição da escrita, né? A neuroplasticidade do cérebro vai esmiuçando e a gente perde esse time. Então as questões prementes do mundo digital me chamam a atenção. Eu estou fazendo doutorado em política social, que o foco da discussão basicamente é o olhar para a sociedade, né? E todas as suas camadas e todas as suas idiosincrasias. Dentre elas a luta de classes, né? E por isso é importante falar aqui também no TRT, né, na nossa rádio, fala de um assunto tão importante. E eu estava fazendo uma disciplina no início do programa e sobre capitalismo de dados, sobre capitalismo de vigilância, o mundo, né, do capitalismo na literatura digital, e aquilo me explodiu a cabeça, né? Juntando com um pouco de informação que eu tenho da vida, né, aos 51 anos, e tendo acesso a uma literatura que eu até então não conhecia, que eu achava que era de uma maneira e de outra. Então o doutorado dá dessa possibilidade da gente estudar. E aí resolvi escrever sobre isso, né? O que é o escute se for capaz? Estamos vivendo um período muito forte de um excesso de informações, assim, absurdas. E no descompasso do excesso, você acaba não ouvindo nada. Então eu proponho uma discussão de caráter bem tranquilo. O livro é para todo mundo, não é para academia, né? Tem uma densidade teórica, tem autores que eu cito, que eu vou buscar, mas ele tem uma palatabilidade muito tranquila de leitura. Então eu queria discutir exatamente isso. Será que a senhora e o senhor sabem como é que acontece a coleta dos seus dados quando você tecla em alguma coisa, quando você clica lá, não sou robô? Quando você clica lá, o seu CPF, você sabe o que acontece a partir daí? Por que será que quando você está dizendo que está a fim de comer alguma coisa ou uma coisa diferente, daqui a 5 minutos começa a aparecer na sua timeline ofertas daquilo? Quando será que você fala, puxa, eu queria conhecer tal país ou tal estado? Daqui a pouquinho tem a Decolar e outras empresas falando sobre isso para você. Então é um pouco disso que eu discuto, né? E principalmente o que as grandes big techs, que são os grandes conglomerados digitais do mundo hoje, nós estamos falando de Amazon, Google, Meta, todas as grandes, né, que estão lá no Vale do Silício, na Califórnia, o que elas fazem com esses dados? Como é que elas trabalham com isso? O que elas permitem que você veja? E principalmente, Vinícius, o que elas não querem que você veja? Então é uma discussão teórica, filosófica, mas com um tratamento bastante importante para que o homem comum, a mulher comum, nós, pessoas comuns, possamos ler e aprender um pouquinho. É claro que o senhor, conversando com o senhor e quem está nos ouvindo, já presta atenção que a comunicação que o senhor traz para a gente é simples, né? E aí as pessoas falam, poxa, é um maestro, é um cara que está fazendo doutorado. Então, nesse cenário de um maestro, de uma coisa mais séria, às vezes as pessoas podem dizer, como é que ele fez para traduzir todo esse conteúdo do livro para que Dona Maria e seu João, que estão lendo o livro lá no interior, entendam? Como é que foi esse trabalho? Eu tenho um cuidado, Vinícius, assim, que é uma característica do meu trabalho, sabe? Desde sempre, eu sempre quis que as pessoas entendessem aquilo que eu estava tocando,
né? Eu venho da música, então isso se refletiu no meu trabalho como maestro, né, na Orquestra Sinfônica da UFMT durante 27 anos e agora à frente da Orquestra SESI. Pegar um conhecimento que é dito de elite, que é dito para poucos, que é dito para nobres e transformar isso numa coisa palatável, rápida, gostosa e transformadora. Então esse trabalho de popularização da arte, da cultura, para mim sempre foi muito, muito fácil e gostoso. Eu acredito nisso. Quando você faz uma coisa que você acredita, fica um pouquinho mais fácil. Quando eu entro para a literatura, é na mesma linha, na mesma toada. Eu quero escrever coisas que eu, na minha visão, acho que são importantes, na minha leitura de sociedade são importantes para o equilíbrio social, mas de que maneira que as pessoas entendam, né? Escrever um livro, um premiado, uma coisa sensacional, mas que para poucos não é a minha vibe, nunca foi a minha vibe. Eu gosto de estar com as pessoas, né? Então eu tenho esse mesmo esforço, esse mesmo trabalho de agora como escritor, né? Num momento mais tardio, é provável, né? Mas mais sólido, mais equilibrado, né? De escrever coisas que, na minha concepção, são importantes para o equilíbrio social, mas que as pessoas, eu entendi o que ele está falando, né? Eu acho que esse é o prêmio do bom escritor. E também abre mentes, né? Abre mentes, abre corações, empolga as pessoas, né? Eu sou um homem empolgado pela vida, né? Não consigo fazer nada que não acredito, né? Sinceramente não faço. Se for para fazer mal feito, prefiro não fazer. E isso se reflete um pouco nesse período da minha vida, né? Onde eu equilibro as forças entre música, entre literatura. Acho que a minha entrada para a Academia Mato Grossense de Letras também contribui para esse momento de solidez, né? De equilíbrio pessoal, né? A maturidade, né? Ninguém chega aos 50 anos incólume, né? Então, assim, eu procuro traduzir isso para que o máximo de pessoas entendam aquilo que a gente acha que é importante para elas. Maestro, o livro, ele propõe reaprender a escutar. De que forma? Eu construo toda a parte teórica do livro, né? Mostrando as pegadinhas e as armadilhas e como isso influencia na nossa vida. Na última parte do livro eu trago um pouco para o nosso mundo real artístico, né? E aí entra nisso que você traz, a reaprender a ouvir, reaprender a qualificar a quantidade de informações que a gente é bombardeado, né? Eu trago um pouco o conceito da infodemia, da pandemia, né? Lembra que na pandemia a gente ficou meio que parado, todo mundo, e o excesso de coisas que vinham certas e erradas, equivocadas e corretas, né? Foi uma coisa louca, você estava... A partir desse momento a gente sofre com o que eu alcunho no livro de controle por dispersão, né? O sistema controla você dada a enxurrada de informações, então você passa a ouvir muita coisa e não ouvir mais nada. Por isso que eu proponho reaprender a ouvir, esse controle desse excesso. Então é desligar um pouco o telefone, fazer outras coisas, ler, ouvir música. E eu trago para eu puxo a brasa para minha sardinha, né? Reaprender a ouvir. Botar um vinil na vitrola. Botar um vinil, outras experiências, desconversar com a sua família. Hoje você chega em casa, tá todo mundo com a sua tela na mão. Isso é uma loucura, né? As crianças hoje já nascem com o celular na mão. Sim. Então isso é um exercício que eu acho que a sociedade precisa fazer, porque no final e ao cabo, o desligamento social vai acontecer, porque eu vou conversar contigo através do meu celular, você com o seu aí. E com isso a gente perde a identidade pessoal, com isso a gente perde a capacidade de se organizar como sociedade, né? De reivindicar direitos. A gente vai sendo levado por um capitalismo esquizofrênico a cada vez mais consumir, ter. Preciso saber de tudo, preciso produzir conteúdo, preciso mostrar o que eu estou fazendo. E com isso você vai se desligando da sociedade. Por isso que eu proponho se ouvir, né? Se reescutar, escutar outras coisas, né? Desligar um pouco das máquinas, porque eu acredito que isso vai nos levar a um estado mental deplorável. Por isso que a gente está cheio de burnout, está cheio de problemas neurológicos, dado esse controle informacional. O que eu busco, o que eu trabalho, é uma soberania comunicacional.
O senhor falou em ouvir, escutar, me veio um pensamento da seguinte forma, não sei se é isso que trata no livro, se o livro também trata disso, a questão de que a gente deixou de ouvir o outro, a nossa opinião é o que interessa, o que eu acredito é o que vale, e aquilo que o outro acredita, para mim, se é diferente do meu, é uma coisa totalmente errada. Perfeito. Escutar também, para ter essas interações sociais, para poder não discutir num mau sentido, mas discutir num bom sentido de trocar ideias. Também está isso no livro. Perfeito, você toca num ponto-chave muito importante. Tudo aquilo que é estranho para mim, né, e aí a rádio a gente vai usar. Geralmente você vai nas rádios, você para naquela música qual? Diferente, com super arranjo, com uma letra ou com um idioma desconhecido? Não, você para na rádio que você conhece a música. Então o desconhecido me leva ao atraso, né? Quando alguém me traz uma opinião divergente da minha, eu repulso. E aí você coloca no momento atual de polarização, não só no Brasil, no mundo todo, de radicalismos, de extremos, né? De extrema direita, de extrema esquerda, né? Você propõe o distanciamento comunicacional. É isso que você fala. Então, assim, tudo que me é distante, tudo que me é contra, eu rechaço. Então eu entro nas minhas bolhas, eu me absorvo de quantidade maior de informações, eu vejo que eu estou certo porque a minha bolha está dizendo que está certo, e aí eu perco a conexão com a verdade, né? O ato de discutir, né, nesse sentido positivo que você traz, ele é fundamental. Não é porque eu divirjo de você que você é meu inimigo, que a gente tem que se pegar no tapa, né? E eu acho que a política, Vinícius, ela é uma das profissões mais antigas, desde a Ágora na Grécia. Qual é a arte da política? Saber conversar, saber ouvir e saber discutir. Então você tem deputados, senadores de lá e de cá, não estou tomando lado não, mas que são absolutamente radicais, não sentam para discutir. Então, sim, isso encontra eco numa sociedade também fechada, numa sociedade doente, né, absorvida pelas redes, e aí leva esse estado de desânimo total. E é contra isso que eu tento lutar, e é isso que fala um pouco o livro também. Quando o Fabrício, escritor, fala de política, né, no livro também, que é uma reflexão política, uma reflexão de se escutar, de se falar, é bom ressaltar ao ouvinte que o Fabrício Carvalho não está falando de A ou de B, que A e B podem adquirir o livro, ler e vão ter uma experiência legal? Esse seria um sonho, né? Seria um sonho. Eu acho que um livro como esse, né, Escute se for capaz, o subtítulo é O que as Big Techs escondem enquanto você desliza. Ele fala para uma sociedade progressista, fala para uma sociedade que entende que a verdade ela é primaz nas relações humanas, né? Eu discuto no livro também, Vinícius, o papel, por exemplo, e aqui nós estamos numa rádio do TRT, o papel do Supremo Tribunal Federal no julgamento, por exemplo, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Que propõe para mim um avanço fundamental, que é você regulamentar as Big Techs em relação a crimes, a responsabilização disso, né? Então eu discuto isso também. Então eu discuto política de uma maneira macro, para todos, social. Não tomo partido, não é função do pesquisador neste momento tomar, mas ele tem um viés de descobertas, né? Eu acho que quem lê de cá ou de lá vai aprender alguma coisa, vai discutir, vai ter elementos de discussão, que eu acho que no final das contas é bom para a sociedade. Uma pesquisa traz para a gente bastante experiência com aquele assunto, né? Obviamente. Você, o senhor Fabrício Maestro, com toda essa experiência, com todo esse estudo que chegou, culminou neste livro, nesta obra, o que pode dizer para quem está nos ouvindo e quer começar a escutar mais? Aprender a escutar de novo. Ah, que delícia essa pergunta. Assim, escute o que gosta, muito o que gosta, o que te faz bem, sabe? O que te emociona, o que te arrepia, né? Mas escute outras coisas também, escute opiniões diversas, escute músicas que você nunca ouviu, leia coisas que você gosta, que te fazem bem, mas leia outras coisas também, curtas, entendeu? Filmes que você adora, que você já assistiu 7 vezes, eu falo isso porque eu já assisti alguns filmes 7 vezes, de tanto que eu amo, mas procure
também uma outra coisa, se dê o prazer de aprender com o contraditório ou com o desconhecido. Eu acho que esse reaprender a ouvir que a gente traz no livro é um pouco disso, reaprender a discutir, reaprender a ouvir coisas que você não está acostumado ou num primeiro momento te causa repulsa. Por isso que o livro chama Escute se for capaz. Eu estou tentando despertar nas pessoas exatamente essa capacidade de você aprender ou reaprender a ouvir aquilo que não está mais no teu radar por uma série de coisas, dentre elas o direcionamento das Big Techs é um dos fatores, mas a gente também acaba se entrando num estado de conforto, uma zona de conforto, que a gente acaba, não, isso eu já sei, isso eu gosto, porque eu acho que é isso que é o legal da vida, sabe? Reaprender a fazer coisas novas, inclusive a ouvir e escutar. O lançamento do livro vai ser agora dia 14. Dia 14 de novembro, sexta-feira, 19 horas, entrada franca, todo mundo convidado, pessoal do lounge que está nos assistindo, ali na Casa Barão, na sede da Academia Mato Grossense de Letras, que eu tenho a honra de fazer parte, né? Um dos casarões mais lindos do nosso centro histórico cuiabano, ali na esquina da Voluntários da Pátria com a Barão de Melgaço, 7 horas da noite, vou receber a todos com muita alegria para a gente discutir, conversar sobre o livro, encontrar gente diferente, ouvir opiniões diferentes, né? Eu acho que isso é um momento muito, muito rico e bacana, todo mundo convidado. Tá ótimo. Maestro, é sempre um prazer recebê-lo aqui, eu fico agradeço. Muito feliz e é de coração que recebemos o senhor por aqui, portas sempre abertas. Muito obrigado, Vinícius, obrigado amigos, prazer estar com vocês, parabéns a toda a TRT, ao TRT, a TRT FM, reitero, é importante ter um canal de qualidade, né? Aí eu estou falando de música, estou falando de papo, de entrevista, de vocês, dos profissionais, uma alegria, uma honra estar aqui, obrigado. Maravilha, mais um episódio do Lounge TRT e quarta-feira a gente volta, até lá.